vamos falar aqui sobre quem são os nossos inimigos desencarnados. Mas antes de iniciarmos a palestra em si, este tema mais objetivo que diz respeito aos nossos inimigos, né? Precisamos compreender que a reencarnação é um dos mais importantes passaportes para compreendermos a existência de Deus, a sua justiça. Sem conhecermos sem conhecermos a reencarnação, sem estudarmos o que é a reencarnação efetivamente, sem a compreendermos e sem compreendermos essa amplitude que ela comporta, nós vamos continuar, passo a expressão, a bater de cabeça, literalmente, a acreditar que há seres inocentes envolvidos em injustiças e em dificuldades. Então, o conceito da reencarnação, antes de mais, é preciso vermos que ele não foi trazido pela Sociedade Internacional do Espiritismo. Muito antes ainda da doutrina codificada por Allan Kardec, no século XIX, como sabemos, já outras doutrinas orientais destacavam as existências sucessivas. O Espiritismo mostrou-nos foi que o mundo se subdivide. Este mundo se divide entre a matéria e aquilo que para nós, para muitos de nós, não é real, mas que é, de facto, real, que é o mundo imaterial, o mundo invisível. E nós, no meio de tudo isso, somos muito mais que um corpo, somos espíritos, não é? Por meio do intercâmbio que existe entre encarnados e desencarnados, o Espiritismo veio elucidar-nos de que a verdadeira pátria, a nossa verdadeira morada, acontece lá, no mundo espiritual. Não é? Enquanto que aqui, na matéria, nós estamos antes a estagiar com vista a alcançarmos uma perfeição que sabemos ser uma perfeição relativa. Somos, portanto, espíritos milenares que alternamos entre o mundo físico e esse mundo imaterial num processo de aprendizagens que nos anda a auxiliar, que tem como intuito fazer-nos melhorar em termos de sentimentos e de atitudes. Portanto, a morte, nós já sabemos, mas voltamos a dizer, nunca é demais, a morte efetivamente não existe, porque, não pelo menos da forma como nos habituaram a vê-la, mas não como se de um fim se tratasse, né? Antes, pelo contrário, o ser humano, composto de alma, despe-se é da matéria, mas também se reveste novamente e assim será ainda por muito tempo, enquanto o precisarmos. Neste processo de partir para lá, de regressar, né, nenhum de nós esquece os valores resultantes destas nossas experiências, portanto, os amores, os ódios, as amizades, as antipatias, não se desfazem apenas só porque desencarnamos. Em razão disso, nós somos, aliás, são os nossos sentimentos, não é, que nos ligam a determinadas ondas vibracionais. Nessas mesmas ondas é que se estabelecem as ditas sintonias, não é? O que nós já compreendemos, estivéssemos aqui hoje ou não, é de que realmente o amor constrói, não é? Liberta, possibilita até o sublime ministério do auxílio. Enquanto que o ódio, nós também já vamos pelas experiências sentindo que o ódio cria algemas, aprisiona, não é? Gera ainda maiores dificuldades. Então é fácil compreendermos que os interesses, as invejas, os ciúmes, as calúnias, os orgulhos, são toda uma vasta gama de motivos responsáveis por essas perturbações que nós sofremos e que muitas vezes culpabilizamos a essas perturbações dizendo que são os nossos inimigos já desencarnados, não é? Só porque nós sabemos que não estamos sós, que eles nos acompanham. Conforme nos diz a espiritualidade, na questão 459 do Livro dos Espíritos, é verdade, também esta frase para nós espíritas é bastante conhecida, a de que os espíritos influenciam em nossos pensamentos, em nossos atos e até muito mais do que nós imaginamos. Mas com esta advertência, o que os benfeitores espirituais na altura nos queriam dizer, nos pretendiam alertar, é de que o nosso modo de pensar, o nosso modo de ser, automaticamente nos insere em determinadas faixas vibratórias e que precisamos, portanto, estar atentos a isso.
Agora, saber que eles influem os nossos pensamentos não deve causar-nos admiração, embora ainda para muita gente cause. Mas não deve ser assim, porque se analisarmos, por exemplo, a nossa vida terrena, nós chegamos depressa à conclusão que também nós estamos em constante, em permanente sintonia uns com os outros, né? Com as pessoas que nos rodeiam, das quais também recebemos influenciações, né? Através das suas ideias, dos exemplos, das sugestões que eles nos dão, assim como também nós, constantemente os tentamos influenciar com a nossa personalidade, com os nossos pontos de vista. O que é que nós fazemos quando, por exemplo, não conseguimos levar avante uma ideia nossa? Agimos tal e qual esses inimigos desencarnados, né? Nós tentamos a todo custo, ou seja, com todos os nossos esforços, exercer influência sobre essa pessoa que pretendemos convencer e, para isso, procuramos encontrar todos os meios possíveis de o convencermos a tomar determinada decisão, a enverdar por determinado caminho. Então, nós damos conta de que até somos bons argumentadores, né? Que conseguimos encontrar em nós assim, sugestões bastante plausíveis, que temos muitas possibilidades cá dentro de nós que até desconhecíamos, mas que estão cá. Então, se assim nós fazemos, é também natural que este mecanismo de influenciações ocorra da mesma forma com os habitantes do mundo espiritual, não é? Que não são nada mais do que os seres humanos já desencarnados. Então, estando eles livres do corpo, não perderam, assim como nós também possuímos as nossas ideias, eles também não perderam as suas. Não perderam a sua maneira de pensar, nem a sua personalidade. E, sobretudo, não esqueceram o que viveram. Muito menos quem os amou ou os magoou. Então, nós na esfera espiritual, só para também não pensarmos só em inimigos, se olhássemos, se tivermos a oportunidade de olhar, veríamos que a esfera espiritual se compõe de tudo um pouco. Também, como aqui, aliás, não é? Como aqui. Temos lá em cima, e eu vou dizer lá em cima porque consideramos que eles estão num patamar melhor, não é? Os benfeitores e amigos espirituais, não é? Que nos procuram encaminhar, ajudar e auxiliar. Temos também os familiares que desejam continuar a apoiar-nos, mas também alguns desejam continuar a dirigir o seu clã familiar, achando que eles é que sabem, eles é que vão fazer o melhor, eles é que sabem o que é melhor para nós, não é? Então, seja com boas ou más intenções, temos também estes irmãos que eram tão próximos de nós, mas que continuam agarrados na ideia firme de serem eles, não é? Os, como é que eu hei de dizer, os delineadores do nosso próprio futuro. E temos aqueles outros, que hoje nos cabe mais falar, que são aqueles a quem nós prejudicamos no passado, com os nossos atos, tenham sido eles de maior ou menor gravidade, nesta ou em anteriores reencarnações. Esses irmãos, agora conscientes do seu novo estado, procuram fazer aquilo que também nós fazemos aqui no nosso dia-a-dia, como eu vos disse, não é? Procuram o quê? Simplesmente manipular, exercer sobre nós os seus gostos e as suas intenções. E fazem-no de forma contínua. Porque o intercâmbio entre os seres humanos, seja inconsciente ou não, é sempre constante e é real. E o Pedro, quando nos advertiu no Evangelho, que precisamos estar atentos, que existe, de facto, cada vez uma complexidade maior, um desvio à atenção, à concentração, aos nossos objetivos de vida, não é? É realmente uma forma de também nós nos mantermos em alerta. A nós, porque sabemos que assim se procede, nos caberá o papel de escolhermos a onda mental em que queremos sintonizar. Isso é bom sabermos, porque é a possibilidade, é a certeza de que nós, afinal, podemos escolher. Não estamos numa onda vibratória por castigo, por punição. Estamos naquela onda porque nós afinizamos com aquela onda. Então nós precisamos ter também bastante presente de que se eles estão despojados do seu corpo físico e nos conhecem assim tão bem e a nada lhes escondemos, então nós, por mais secreto que nos pareça todo e qualquer pensamento ou sentimento, nós
sem o sabermos, estamos constantemente a evidenciar a tal faixa vibratória em que nós nos inserimos, em que nós nos situamos. E isso automaticamente nos coloca na tal determinada frequência vibracional, na mesma frequência vibracional que esses mesmos irmãos. Claro que é como disse o Pedro, a princípio é uma mera sugestão, depois é uma ideia aqui, uma coisinha acolá, tudo muito subtil, não é? Tudo muito imperceptível. E nós vamos agindo, por isso também se dizer no Livro dos Espíritos que eles influem nas nossas vidas muito mais do que nós imaginamos. Mas até aí tudo bem, porque nós estamos de comum acordo com eles, ou seja, estamos em reciprocidade de sintonia. Enquanto não houver aí prejuízo, é uma história. A partir do momento em que começa a haver prejuízo, nós sentimos os calos pisados, não é? E aí buscamos ajuda. É claro que aqui também podíamos entrar na questão do livre-arbítrio, mas também já isso falámos aqui várias vezes, já o mencionámos várias vezes. Ou seja, nós somos livres, não podemos esquecer isso, não é? Somos livres de aceitar ou não essas influências. Portanto, a decisão das nossas escolhas são sempre da nossa responsabilidade individual. E nós esquecemos este pormenor, que não é um pormenor. É uma realidade. Então, quando nos vemos enredados, né, por estas influências, sobretudo quando elas são negativas, consideramos muitas vezes as vítimas. As vítimas. Sem nos lembrarmos sequer de que fomos nós que nos deixamos, não é? Enverdar por essa vertente. Então, tudo isto para dizermos que nesta primeira abordagem precisamos já tomar consciência de que nós somos ainda muito influenciáveis. As nossas fraquezas é que tornam o nosso caminho, o caminho mais fácil para esses espíritos, para esses inimigos, não é? Que pretendem exercer sobre nós a sua influência. Isto acontece com todos em geral. Não há aqui exceções. Sejamos médiums ou não, porque há pessoas que pensam que só quem é médium é que está mais suscetível. Médiums de mediunidade temos todos um pouco, mas eu refiro-me aqui aos médiums ostensivos, não é? Embora esses sim, possamos dizer que são mais sensíveis. Mas ninguém está livre. Também precisamos ter consciência disso. Mas felizmente o Espiritismo já nos dá, e veio precisamente para isso, para nos dar as condições de vencermos os nossos erros e de nos livrarmos de novas quedas. Escolher, por exemplo, as nossas companhias espirituais, então é uma opção, como eu já disse lá atrás, que está ao alcance de todos nós. Só que nós, no passado, ainda muito dominados pelos instintos, escolhemos do lado das sombras, aqueles caminhos tortuosos, mas também ao mesmo tempo tentadores. Escolhemos a estrada do crime, não é? As atitudes de malvadez, e enquanto isso, fazíamos sofrer os seres que de nós se aproximavam. Enquanto sofriam apenas eles, a nossa insensibilidade manteve-se. Mas é como eu disse há pouco, a partir do momento em que começamos a sentir em nós mesmos as repercussões dessa nossa forma de atuação, em que essa nossa forma de atuação veio traduzir-se para nós em tragédias pessoais, que nós consideramos autênticas tragédias, não é? Em sofrimentos, em angústias, aí é que nós chegamos finalmente àquele desejo íntimo de querer habitar o porto seguro do codificador, aliás, do Consolador. Então toda a nossa trajetória, nós podemos ver que se encontra até muito bem narrada no livro Após a Tempestade, no capítulo 24, mas que eu agora aqui não vou narrar, não é? Mas vou apenas dizer o que Joana de Ângeles nos diz a respeito dessa trajetória toda, porque aquilo que efetivamente nos interessa agora é efetivamente o que ela nos menciona, que ela diz-nos, não há mais tempo a perder, não é? Resolve-te em definitivo, contigo e com os outros. Aproxima-te de Jesus, a fim de que Ele e os seus servidores melhor te auxiliem. Porque nós às vezes queixamos-nos e dizemos, mas parece que Deus não se lembra de mim, não é? Parece que que eu não sou filha de Deus. Nós até dizemos muitas vezes estas expressões. Parece que não sou filho de Deus. Nós somos todos filhos de Deus. Nós é que muitas vezes, porque nos afastamos e nos mantemos na tal faixa vibratória, não conseguimos receber as boas intuições.
E esta também é a opção, além desta mensagem de Joana de Anjos, é também esta a opção que o próprio Espiritismo nos apresenta e nos convida a ter. Portanto, escolher de forma mais consciente, agora que sabemos como as coisas funcionam, de forma mais amadurecida, mas também com maior responsabilidade. Acima de tudo, com maior responsabilidade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, que se chama precisamente Amai os vossos inimigos, nós recebemos a seguinte advertência. O dever de sermos indulgentes com os nossos inimigos, é o que diz lá. E a espiritualidade diz-nos que nós precisamos de nos recordar sempre, quando alguém é mau para nós, seja ele encarnado, ou quando nós sentimos que estamos sob a influência de alguém que é mal intencionado, de que a maldade não é o estado permanente do homem, esteja ele no plano físico ou não. Porque a maldade resulta das imperfeições do ser humano. Então, todo o ser humano, esteja ele encarnado ou não, depois de reconhecer os seus erros, mas para isso precisamos de dar oportunidade a isso, não é? De corrigir os seus defeitos, vai tornar-se bom, é o que nos diz o Evangelho. E Chico Xavier conta que a melhor forma de nós afastarmos o mau espírito é o homem tornar-se um espírito bom. Ele diz-nos ainda que não adianta o diabo assoprar onde não há brasas. E ele já está a dizer muito com esta frase, não é? Porque ele quer alertar-nos de que aquilo que nos liga a um espírito mal intencionado é a maldade que alimenta as nossas atitudes, as nossas intenções. O que nos une a um espírito vingativo, por exemplo, diz-nos ele, é a nossa resistência em perdoar. O que nos prende a um espírito triste é a tristeza que cultivamos no coração. O que nos faz atrair energias negativas é a própria negatividade que nós carregamos na nossa forma de pensar, de falar, de agir. Nós precisamos estar mais atentos. É por isso que Allan Kardec também diz que se não existissem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao nosso redor. E isto também já nos diz muito. E daí a importância do orar e vigiar, que também nós constantemente dizemos aqui, não é? Porque nós não podemos ficar demasiado preocupados, como diz isto seguindo as palavras de Chico Xavier, não devemos ficar demasiado preocupados com o ladrão que se aproxima de nós. Nós precisamos sim de aprender a trancar as portas para que ele não tenha acesso à nossa casa mental. E nós muitas vezes esquecemos esta questão da casa mental e deixamos levar. Então, se praticarmos o bem, não é, de forma a nos tornarmos bons exemplos para quem nos observa, estaremos nesse caminho novo, não é, de fazer com que um inimigo se possa vir a tornar um amigo. Claro que este processo é longo, é demorado, muitas vezes, mas é possível. E isso deve satisfazer-nos, deve encorajar-nos, aliás. Então façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Essa também é uma das premissas. Amemos a Deus sobre todas as coisas e aos outros como a nós mesmos. E nós ainda estamos longe disto. Mas precisamos cada vez mais exercitar isso. Porque não existe um coração tão perverso que não seja tocado pelas boas ações. Ora, com as más ações, nós o que fazemos? Apenas os irritamos mais, obviamente, não é? Daí a necessidade da indulgência com quem nos persegue, com quem nos odeia, procurando entender quem são esses inimigos. Hoje, obviamente, que estamos a falar aqui mais no plano dos inimigos desencarnados, mas tudo isto se aplica aos nossos inimigos do dia-a-dia, desta presente encarnação que, não é, convivem muitas vezes até bem próximos de nós. Então, mas para falarmos um pouco sobre quem são esses nossos inimigos, precisamos atender aqui a algumas considerações sobre o que são as obsessões, o que são os espíritos obsessores, por exemplo, não é? Claro que, a princípio, de uma forma assim muito vulgar, a obsessão é usada para designar aquela pessoa que tem uma ideia fixa em alguma coisa. Está obcecada com aquilo. Só pensa naquilo. Vulgarmente as pessoas associam a obsessão a isso. Mas entre nós espíritas, o termo tem uma significação muito mais profunda. Logo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28º, é mesmo lá no fim do livro, o item 81, que a mim até me chamou a atenção porque eu pensava que o Evangelho nem tinha itens tão extensos, não é? Era só tipo item 6, item 15 no máximo, ou 16, nunca um item 81. Eu mesma fui confirmar, e é verdade. Então nesse item lá do final do livro, porque já se engloba na parte das preces, tem uma primeira abertura antes de nós
também para nos abrir a mente para aquele que pretende fazer uma prece por um irmão desencarnado que tenha sido seu inimigo, não é? E aí diz-nos que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre cada um dos indivíduos, sobre cada um de nós. Não é? Também os espíritos nos dizem nessa mesma mensagem que a obsessão apresenta características muito diferentes. Como dizia o Pedro, cada vez é mais complexo. E nós vemos isso. E sutil e imperceptível. Não é? Portanto, vai desde a mais simples influência moral, até sem sinais exteriores, aquela pessoa até pensa que está tudo ok, até uma perturbação completa do seu organismo e das suas faculdades mentais. Então precisamos estar atentos. Os denominados maus espíritos existem e, como nós bem podemos perceber pela nossa forma ainda de ser, não é? Pelas nossas características, pelo planeta que habitamos, existem em grande número ao redor em torno da Terra, não é? E claro que existem em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes, que somos nós. Então a ação maléfica desses espíritos faz parte destes flagelos dos quais nós mesmos estamos expostos, enquanto não elevarmos o nosso padrão vibracional a uma melhor condição. Assim nos manteremos. Não é? O que é que devemos considerar? É que estas influenciações são uma prova, funcionam como uma expiação também. Devemos, portanto, aceitá-las como tal, tentar ultrapassá-las. Nada de dramas. Ai, eu tenho um encosto. E agora o que é que eu faço? Ai, a minha vida corre-me tão mal. Só pode ser algum inimigo, algum espírito que anda por aí. Não é? Isso também é transferir a culpa só para o outro irmão e esquecer a nossa própria responsabilidade, como eu falei lá atrás. Então, assim, vamos pensar agora em termos de doença, que se calhar é mais fácil para nós. Assim como nós, para nos preservarmos da doença, normalmente o que fazemos logo de seguida, tentamos fortificar o corpo, não é? Aproveitamos para nos alimentar melhor, para tomar os medicamentos, etc. Não é? Assim também devíamos fazer com relação às obsessões, para nos livrarmos das obsessões. Também precisamos de fortificar a alma. Daí a necessidade de trabalharmos pelo nosso próprio aperfeiçoamento. A obsessão funciona ainda como? Podemos imaginá-la como aquela cobrança indesejada que nós, pronto, tivemos assim o deslize de cometer e que agora ainda precisa de ser saldada. Nós não a teremos saldar, efetivamente, mas sabemos que mais cedo ou mais tarde essa tal cobrança vai bater-nos à porta, não é? Vai bater-nos, neste caso, às portas da nossa própria alma. Então ela existe e vai existir, enquanto de um lado tivermos aquilo a que nós dizemos que é o cobrador, não é? E que se sente injustiçado, e do outro lado tivermos um devedor, que é aquele que traz consigo, marcado no seu próprio espírito, o mal cometido ao tal cobrador. E nós trazemos essas marcas, eles identificam-nos perfeitamente. Então são as nossas imperfeições que servem de isco para que esses irmãos nos reconheçam. E por mais que nós nos enfeitemos, por mais que estejamos hoje diferentes, que o nosso corpinho seja outro, não é? Que a nossa face seja completamente diferente, eles conhecem-nos de longa data. Não dá como enganar. Então eles, quando nos identificam, devem dizer lá para eles, olha, achei-te. A partir de agora não saio mais daqui. Não é? E pelas nossas imperfeições, que são as tais brechas a que nós também devemos estar atentos, eles aproveitam-se para estabelecer a tal primeira sintonia entre nós e eles. Não é? E eles assim começam a envolver-nos no seu mesmo pensamento, a sugerir-nos, inclusivamente, algumas ideias, não é? Que a seu tempo deixarão de ser meras ideias, passam a ser grandes fixações, passam a perturbar-nos muito, não é? A perturbar, inclusivamente, o nosso fluxo de pensamentos. Às vezes não se sentiram já em que querem pensar, querem raciocinar, mas está tudo tão atabalhoado que parece que não há forma, que já não há cérebro cá dentro, não é? E assim começa aquilo a que a nossa palestrante também, a Sueli, refere num dos seus livros, que é a Obsessão-Desobsessão,
Assim começa, como ela diz, uma guerra sem quartel, que não tem hora nem local, diz ela, e que se processa de modo silencioso, como disse o Pedro, não é? Tendo por campo de batalha a consciência e como arma o pensamento dos adversários, que tanto mais tática vão demonstrar, quanto maior for a sua inteligência. Porque quanto mais inteligentes, não é? Mais capacidades eles têm de nos influenciar. Então, claro que em certos casos, como eu já disse, a obsessão pode se tornar de tal forma grande que acaba por degenerar numa obsessão que nós já chamamos uma obsessão grave, uma subjugação, não é? E aí, sem dúvida, que o auxílio se torna necessário. Mas nós não precisamos de nos deixar arrastar para chegarmos a esse ponto. Se nos cuidarmos no nosso dia-a-dia, se procurarmos a nossa reforma íntima, se procurarmos mudar as nossas atitudes, não só estamos a beneficiar-nos a nós mesmos, como que estamos a servir de tal bom exemplo para esses irmãos que, mesmo que não queiram enverdar no mesmo caminho, acabam por, ver que não há força ali para alimentar, não há alimento ali, não é? E acabam por se afastar. Então, neste patamar destas obsessões mais graves, o obsidiado, ou seja, aquele que sofre, encontra-se como que envolvido num fluido já muito pernicioso. Esse fluido é necessário libertar-se dele, não é? E obviamente que aí também entra a terapêutica espírita, porque a situação já é realmente grave, conciliada sempre com a medicina. Mas atenção, assim como não se apanham moscas com fel, também um fluido mau não se poderá expulsar com outro fluido mau. E nós ainda temos muita ideia de que se dissermos uns palavrões, eu tenho um familiar meu que faz isso. Quando nota que há uns barulhos estranhos lá em casa, que ele sabe que não são normais, não é? Ele manda para lá uns palavrões achando que isso os assusta. Assim como também nós ainda temos muita ideia de que usar um certo amuleto, não é? Fazer-nos transportar com uma certa pedra, proferir algumas palavras, que isso nos valerá de alguma coisa. Mas isso, até acredito que não os irrite, mas com certeza eles devem dar umas grandes gargalhadas, devem. Não é? Pela nossa ingenuidade em acreditarmos que isso fará alguma coisa. Além disso, nós ainda precisamos de ver que esses irmãos que carregam grande inimizade por nós, não precisam de ser, como eu já disse sempre, irmãos desencarnados, não é? E essas obsessões não se dão somente de lá para cá. Porque a obsessão pode dar-se também de encarnado para desencarnado, entre desencarnados, e nós não queremos, quando lá chegarmos, que devemos de ser desencarnados, encontrar nenhum desses inimigos. Por isso é que também diz o Evangelho: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto vais a caminho, não é? E ainda nos diz Kardec, nas obras póstumas, o homem, de que nós também somos muitas vezes o veículo da nossa própria auto-obsessão. Nós, sem darmos conta, fazemos isso também, não é? Porque diz-nos ele, o homem não raramente é o obsessor, ou seja, o inimigo de si mesmo. Tal coisa poucos admitem, porque a maioria prefere lançar toda a culpa dos seus tormentos e toda a culpa das suas aflições aos espíritos, para se livrar das tais maiores responsabilidades. Mas voltando aos inimigos desencarnados, todas essas perturbações que nós sabemos que existem na mente deles vão continuar a transferir-se de uma para outra existência, porque entre desencarnação e reencarnação os envolvidos apenas mudam de campo, mudam de posição. E enquanto não houver conciliação, isto vai continuar a perpetuar-se, não é? Ou seja, o atormentado vira depois o atormentador, a vítima vira o algoz, e assim sucessivamente. Mais um motivo que nos leva a tomar consciência da necessidade que nós temos de reparar determinadas coisas que fizemos, não é? E de ganhar amigos, não inimigos, de nos modificarmos. Então, de todos os diferentes tipos de inimigos, também é importante ainda referir que nem todos são maus. Podem ser nossos inimigos, mas não vir carregados daquela malvadez. Porque, aliás, o próprio Evangelho nos diz: ninguém é absolutamente mau. Os que nos perseguem, devemos encará-los como doentes da alma.
possuem todos eles alguma semente de bondade e características positivas, mas que agora, porque movidos, não é, e envoltos naquela sede de vingança, naquele rancor, essas mesmas virtudes, essas mesmas características positivas estão abafadas, estão adormecidas. É esse o trabalho que muitas vezes se faz nas reuniões mediúnicas, não é? Acordar aquela entidade, fazer-lhe ver que também ali existem sentimentos, de que existe amor, de que existe alguém que os ama, que existe um caminho novo a trilhar, não é? Despertar-lhes a consciência, portanto, é um trabalho que também se faz nas reuniões mediúnicas. E nem todo o obsessor, também ainda temos que ver mais este pormenor, é que nem todo o obsessor tem consciência do mal que está a praticar. Lembram-se daquelas pessoas que eu falei lá atrás, que são da nossa família e que às vezes, só porque querem, ou porque acham, aliás, que certas coisas são melhor para nós, eles não têm consciência de que nos estão a magoar, que nos estão a dificultar a vida, não é? Então, esses, sem o saberem, agem, influem em nós de forma negativa, mas não é a sua intenção, digamos assim, de nos querer magoar, de nos querer ferir. Então, mas ao mesmo tempo que ninguém se desengana. Com relação a um aspecto que eu vou falar agora, e que hoje estamos aqui entre espíritas, mas há pessoas que nos vêm visitar, né, pela primeira vez, sobretudo, sedentos de que aqui, entrando por aquela portinha branca, se vão resolver todos os assuntos, todos esses desajustes. E o que eu quero dizer é que ninguém se desengane com relação a isso, ninguém se engane com relação a isso, aliás, porque o Espiritismo não poderá fazer por nós o que nós não fizermos por nós mesmos. Então muitos pensam, e erradamente pensam, que no centro espírita vão ver-se livres de todos os males. Porque normalmente nós trazemos aquele pensamento pré-concebido de que se eu for a determinado lugar, não é, onde se trabalha com as coisas espirituais, os meus problemas vão ser resolvidos, quase como por encanto. E nós julgamos que, pelo fato de procurarmos também ajuda espiritual, nós automaticamente, só o termos vindo, faz com que passemos aquela nossa situação para a responsabilidade dos espíritos que assistem à casa espírita ou então para os espíritas, que depois se desenrasquem lá na reunião mediúnica, não é? E é por isso também que aos primeiros sinais de que os problemas afinal não estão resolvidos, não é? Até podem estar atenuados, até pode estar melhor, mas não se resolvem como nós desejávamos, nós que fazemos? Desiludimos e partimos, pronto, para pedir ajuda noutros lugares. E assim, consecutivamente, sem querermos olhar para nós mesmos, para o fundo da questão, não é? Então nós sabemos, claro, que a doutrina espírita tem a sua vertente terapêutica, tem esse auxílio. Ela é esclarecedora, não é? Ensina-nos o caminho que devemos trilhar. Jesus até dizia a quem libertava destas obsessões, não tornes a pecar. O Espiritismo não diz desta forma, mas ensina-nos que realmente esse é o caminho. Reparar e não voltar a cometer os mesmos erros. Aprender, não é? Porque de nada adiantará nós conhecermos a medicação se nós não tivermos pretensão ou vontade de a utilizarmos em nós próprios. Ou seja, de nada nos valerá virmos à casa espírita se nós também não tivermos aquela vontade íntima de mudar, de fazer alguma coisa por nós. Se viermos simplesmente para nos sentarmos, carregarmos a nossa água fluidificada, recebermos um passe, certamente que a assistência existe. A água está fluidificada, o passe opera-se, mas depois tudo se dilui, porque as nossas atitudes são contrárias à proposta que nós sabemos que temos que enverdar, não é? Então, aquele que não procurar renovar-se diariamente num trabalho perseverante, que é um trabalho, no fundo, de autoeducação, jamais deixará de se sentir mal. Vai continuar a sentir-se mal, vai continuar a ter problemas, vai continuar a achar que tem inimigos encarnados atrás de si, e tem, não é? Mesmo até que o seu inimigo desencarnado se regenere. Porque
Porque regenera-se esse, mas nós continuamos na mesma. Como é que podemos sentir-nos bem se nós ainda não estamos bem? Ainda não somos do bem, não é? Então a nossa renovação moral é sem dúvida uma das principais terapêuticas. Então perdoar, claro, aos nossos inimigos é a proposta do Evangelho. Perdoar a fim de eliminarmos antes de morrer todos os motivos de desavenças para que não se perpetuem nas próximas existências essas animosidades, não é? Para que do ponto de vista da tranquilidade futura nós consigamos alcançar a tal almejada paz, não é? O entendimento. Obviamente que precisamos para isso reparar os danos causados aos nossos semelhantes, e que é igualmente tudo isto um meio para nós vivermos dias mais pacíficos, mas também mais pacificados uns com os outros, que é importante. Porque nós muitas vezes dizíamos, já só quero saúde e paz. Então se queremos saúde, é porque temos receio de perder a que temos. E se queremos paz, é porque no nosso íntimo nós ainda não estamos em paz. Nós sabemos que a nossa vida ainda não é esse campo de paz. Não é? E claro que perdoar é essencial, porque quem perdoa liberta-se. Mesmo que depois o outro não nos perdoe, não importa. Nós, pelo menos, fizemos a nossa parte. Perdoamos-nos e ao perdoar, libertamos-nos daquilo. E Deus, que é soberanamente justo e bom, no próprio Evangelho nos dizem, Deus não deixa nunca deixa ninguém ficar exposto à vingança e à perseguição se já perdoou. Então perdoar é um dos caminhos. Claro que se até hoje nós sofremos as perseguições que os nossos inimigos encontram, de forma a nos colocar cada vez mais prejuízo, não é, na nossa vida, é porque o nosso tal mau gênio, já ouviram falar do mau gênio, não é? Também denominado de caráter forte, ainda habita e em grande dentro de nós. Nós precisamos nos libertar disso. Nós carregamos ainda a elevada taxa de sombras e baixa taxa de luz. Falando assim mais, não é? É como nos diz Manuel Filomeno de Miranda. Hoje choramos ao peso das aflições que nós mesmos semeamos. Somos os atormentadores, agora atormentados. A tal inversão de papéis, não é? A doutrina espírita, claro, mostra-nos que toda a nossa trajetória, as vinculações, os compromissos que nós adquirimos no decorrer destas sucessivas reencarnações, daí a necessidade de nós aceitarmos a reencarnação como uma realidade, não é? Tudo isso descortina aquilo que nós fomos, aquilo que nós hoje ainda somos, mas também nos dá a possibilidade, o Espiritismo, de vermos aquilo que poderemos ser, mediante o uso, neste caso o bom uso, do nosso livre-arbítrio, não é? E mais, o Espiritismo ainda torna possível aquilo que a ignorância nos fazia durante muito tempo parecer impossível, de que só no ódio o amor tem cura. Porque muitas pessoas acham o contrário disso, não é? Segundo os benfeitores espirituais, o amor é realmente o antídoto. Aquele antídoto que anula os efeitos maléficos, que neutraliza e que, sobretudo, nos transforma para o bem. Claro que após o esclarecimento que a Casa Espírita nos possibilita, não é? O verdadeiro espírita, ou pelo menos todo aquele que vier e que se consciencialize disso, passa a saber que é na sua reforma íntima que se encontra a possibilidade de se harmonizar com todos, e até consigo. Sabe que em todos os casos de obsessão é a prece o mais poderoso meio para fazermos demover os propósitos desses irmãos, não é? Que nos odeiam, que nos tentam constantemente. E sabemos ainda que é por meio do esclarecimento, que é o que nós estamos a fazer agora aqui, porque não nos estamos a esclarecer única e exclusivamente a nós encarnados, temos as nossas companhias connosco, não é? Então sabemos que dentro deste esclarecimento nós também acionamos os tais novos estados de consciência que por agora parecem tão ensonados, não é? Tão adormecidos. Sabemos ainda que a água fluidificada, que o passe, também muito contribuem para a harmonização de ambos. E quando digo aqui ambos, digo nós, o encarnado, e o tal irmão doente, desencarnado, que se ativa junto a nós para nos influenciar de forma negativa, porque ainda não nos conseguiu perdoar. Então façamos por construir uma fortaleza de equilíbrio em nós, a princípio em nós. Trabalhemos no bem, façamos escolhas mais saudáveis,
Quantas vezes nós dizemos aqui que precisamos estar mais atentos àquilo que lemos, àquilo que vemos, às nossas conversações, a tudo, não é? Optemos por livros mais edificantes, temos aqui tantos. Dispensemos algum do nosso tal precioso tempo, mas para ouvir os outros, porque também há outros que vivem autênticas dores, vivem com enormes sofrimentos e que também precisam do nosso amparo. Cultivemos o hábito da oração diária, façamos o Evangelho no lar. Estas são algumas das receitas, não é, que mais nos ajudarão a afastar esses irmãos sofredores de nós, esses irmãos que servem de instrumento, esse tal instrumento que Deus permite, que Deus envia, para que nós possamos melhorar-nos, reconstruir-nos, sairmos, não é, daquele estado vibracional que até aqui ocupávamos.